Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Renato Braga, professor de História do Colégio Senhora Aparecida, e hoje nós estamos aqui para gravar a nossa aula sobre a Revolução Russa, matéria do nosso nono ano. Gente, olha só, para a gente começar a entender a Rússia no período da Revolução, a gente tem que voltar um pouco o tempo, né? E tentar entender como é que a Rússia era num período antes da Revolução. Bem, gente, a revolução na Rússia ela acontece devido a fatos que já vinham sendo exercidos naquela região durante alguns anos, né? Então você tem aqui, ó, como é que a Rússia era governada? Então ela era governada lá no século 17, 1600 a 1700, né, pela dinastia Romanov. Essa dinastia, muito importante, ela já era apoiada pelo clero da Igreja Ortodoxa, pelo exército russo, pela nobreza e pela aristocracia. Então vocês podem perceber que todos aqueles que tinham alguma importância dentro do Império Russo apoiavam essa dinastia que estava no comando, né? A Igreja Ortodoxa, né? O exército russo e a nobreza aristocrática, ou seja, aqueles que eram parentes aí bem próximos ou trabalhavam diretamente com a dinastia Romanov, né? Bem, gente, os Romanov, eles equiparam o modelo russo de Estado ao dos países ocidentais, principalmente na figura desse cara que eu vou falar para vocês aqui agora, ó, Pedro o Grande. O que ele fez, né? Ele desenvolve o comércio, a indústria, ele reforma a educação, a ciência, também expandiu as fronteiras russas até os mares Cáspio, né, Báltico e o Oceano Pacífico. Então era um cara que tinha uma visão aonde ele queria melhorar a educação, ele também queria aumentar o seu território, né? Uma das características mais marcantes nesse período da Rússia, né, ainda a presença do sistema feudal, né? Lá no século XIX, o sistema feudal já não existia mais em local nenhum, mas na Rússia ele ainda estava vigente, né? O czar Alexandre II acabou com a servidão dentro desse sistema feudal tardio, né? Porém, né, os camponeses continuavam na miséria, né? Apesar de algumas mudanças, ainda se via resquícios do feudalismo no sistema econômico. Lembrando aí que o sistema feudal ele é pautado justamente na presença aí da servidão, que ainda continuava a existir na Rússia nesse período aí, né? Bem, gente, resumidamente a Rússia ela vive na miséria, né? Muitas pessoas iam para a cidade à procura de emprego, mas não existia emprego para todo mundo, né? Então eles acabavam ficando aí na situação de miserabilidade dentro das cidades, né? Esse momento, né, só vai intensificar ainda mais a política czarista de achatamento de salários e desemprego. Se você tem muita gente para trabalhar e pouco emprego, isso significa que aqueles que têm, né, que são donos das indústrias ou dono das fábricas ou aqueles que são donos de postos de trabalho vão acabar cada vez mais pagando menores salários àqueles que necessitam. Por isso eu coloquei para vocês aqui achatamento de salários, né? E também você vai ter um grande número de desemprego. Bem, as marcas feudais continuavam a atrapalhar o sistema econômico e a sociedade em geral, né? Porém, é nesse período aí que a burguesia russa vai começar a crescer, né? Vai começar a florescer. Também nós vamos ver aqui o crescimento do proletariado. O proletariado é justamente aquela pessoa que trabalha para esses burgueses, né? Então a quantidade de proletariado vai aumentar, automaticamente a burguesia ela vai ficar cada vez mais poderosa, né? A burguesia ela defendia uma maior abertura do sistema econômico, né, ao capitalismo ocidental. É claro, né, gente, a burguesia ela vai ser a favor do capitalismo porque é através desse capitalismo ocidental que ela vai conseguir empregar o seu sistema econômico, que é de compra e venda de mercadorias, né? Então ela quer comprar mais barata e vender mais cara para obter um lucro maior. Por isso que ela vai ser a favor dessa abertura do sistema econômico ao capitalismo ocidental, né? O proletariado, ou seja, aquele que trabalha, ele vai sempre estar querendo melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, né? E a proteção dos seus direitos, né? Porém, os burgueses não concordavam em pagar salário alto, né? O burguês queria sempre que você trabalhasse mais, recebendo menos salário. Era isso que eles estavam sempre procurando, né?
Um outro problema que nós tínhamos aqui na Rússia, né, era em relação à elite intelectual, ou seja, aqueles que estudavam, aqueles que tinham conhecimento. A maioria deles não eram russos, e sim estrangeiros, né? Nós tínhamos pouquíssimos representantes da nobreza devido à falta de investimento na estrutura educacional do país. Então, por mais que o Pedro lá em cima, né, lá atrás, tivesse investido aí na educação, ela ainda não era suficiente para poder estar formando grandes intelectuais na Rússia, né? Então, a maioria dos estrangeiros, a maioria dos intelectuais russos, eles eram estrangeiros, né? Vamos lá, o sistema de poder na Rússia era a autocracia, onde o poder era concentrado nas mãos do czar. Então o czar era quem mandava, ele era líder supremo da nação russa, com permissão divina para que isso aconteça. Vocês percebam aqui, ó, que essa permissão divina é que vai fazer com que os russos obedeçam sempre que o czar mande fazer alguma coisa. Então o poder do czar era um poder divino, e isso, né, vai fazer com que o líder czar mande e desmande na sociedade russa, né? Vamos lá. Era como se Deus permitisse todos os mandos e desmandos do governante. Tudo que o czar fizesse vinha justificado pela intervenção divina, como, por exemplo, aumentar os impostos, fortalecer o exército por uma guerra. Tudo que o czar queria fazer, ele falava que era a vontade de Deus. E como o seu poder, né, era um poder divino, todos acreditavam e acabavam fazendo tudo aquilo que o czar queria, né? O povo russo acreditava que o czar tinha razão em tudo, né? Ele era o rei, ele era o juiz, né? Ele era o legislador, tudo isso ao mesmo tempo. Então ele administrava, ele julgava, ele fazia as leis, então ele era absoluto, né? Gente, olha só, a Rússia, ela teve um problema seríssimo antes da Revolução e bem antes também aqui da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, ela teve uma guerra contra o Japão, que nós chamamos de guerra russo-japonesa, né? E os russos acabaram perdendo essa guerra, né? E isso vai acabar causando um certo desgaste do regime autoritário czarista, né? Eu botei para vocês aqui, ó. A Rússia vinha de um desgaste militar e econômico provocado pela derrota para o Japão na guerra russo-japonesa. Essa derrota russa prejudicou a imagem do regime autocrático czarista, né? A derrota intensificou a crise econômica na Rússia, grande parte da população russa passava fome e convivia com o desemprego. Esse período de 1905 nós chamamos de ensaio geral. É justamente o ensaio geral para a Revolução Russa que vai acontecer mais para frente, né? Vamos lá, passa-se alguns anos aqui, ó, e nós temos no dia 22 de janeiro de 1922, uma multidão foi às ruas para reivindicar melhores condições de trabalho. Eles foram recebidos à bala, com extrema violência pelo exército russo, né? Então, essa multidão foi à rua pedindo melhores condições de trabalho. Ela não foi à rua para pedir a saída do czar Nicolau II, ela queria melhores condições de trabalho, porém, né, o czar ele manda o exército russo atirar contra esses manifestantes, né? O czar Nicolau II, lá do Palácio de Inverno em São Petersburgo, deu a ordem para fuzilar a população revoltada, né? O povo tinha ido às ruas para reivindicar melhores situações, né? Para melhoria das situações precárias em que viviam, e esse episódio ficou conhecido aí como Domingo Sangrento, aonde várias pessoas foram assassinadas pelo exército russo, né? Foi no dia 22 de janeiro de 1922. O povo foi à rua para poder pedir melhores condições de trabalho, porém o czar ele manda que o exército atire contra aí essa população revoltada, né? Revoltosa. A repressão do czar foi o estopim para uma série de revoltas civis e militares contra o regime czarista. Acuado, Nicolau II,
promulgou o Manifesto de Outubro, que transformaria a Rússia numa monarquia constitucional parlamentar. Gente, isso foi aqui uma esperteza do Nicolau II, né? Ele querendo dar um cala-boca, né, para os manifestantes, ele vai falar que vai transformar a Rússia numa monarquia constitucional parlamentarista, porém a gente sabe hoje que isso não acontece de verdade, né? Basta a crise política diminuir, basta aí as pessoas começarem a ficar mais tranquilas, que ele vai voltar a fazer tudo o que ele fazia anteriormente, né? Porém, nada disso aconteceu, tá aqui no próximo parágrafo, né? Depois que a crise política se desintegrou, Nicolau II, né, reestabeleceu o regime autocrático. Então, depois que o pessoal abaixou a bola, parou de fazer aí a sua revolta, ele volta com esse regime autocrático, né? Fazendo sempre a opressão contra esses operários aí, contra essas pessoas que não estão satisfeitas aí com o regime autocrático, né? Então tá aqui, ó. Os operários, militares insatisfeitos e outros membros da sociedade civil começaram a se organizar, criando um conselho dos trabalhadores, os sovietes. Então, os sovietes aqui nada mais é do que um grupo, né, em que você tinha aí pessoas insatisfeitas com a administração do Nicolau II, com a administração czarista, né? E eles vão formar aí uma organização, um conselho que vai começar a crescer cada vez mais, que vai ter agora sim como objetivo principal derrubar o governo czarista e melhorar a vida dos trabalhadores de uma forma geral, né? Gente, o czar agora era visto como o mais sanguinário inimigo dos trabalhadores. Você percebam aí que o estopim de tudo isso foi justamente o Domingo Sangrento. Se por acaso o czar tivesse cumprido, né, as determinações que ele disse que iria cumprir após aí, esse manifesto de outubro, né, e transformando a Rússia numa monarquia constitucional parlamentarista, provavelmente as pessoas iriam ficar insatisfeitas com essa atitude do czar, e ele continuaria no governo aí durante mais um período, né? Então agora que o czar volta a fazer a opressão contra aí as pessoas desse período da Rússia, né, nós vamos ter aí pessoas sendo contrárias e querendo derrubar agora de fato o nosso governante russo, Nicolau II, o czar, né? Vamos lá. Os teóricos do socialista, como Karl Marx e Friedrich Engels, passaram a ser lidos frequentemente. Os sovietes foram utilizados como um instrumento de conscientização e doutrinamento dos trabalhadores, ou seja, eram eles que passavam as ideias do socialismo para o povo trabalhador. Então vocês percebam aí que nossos sovietes, eles eram a ponta, né? Eles eram justamente o contato que os grandes pensadores tinham sobre esse sistema socialista, né? E era justamente esse soviético que iria passar aí para o povo trabalhador essas ideias aí socialistas do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? Aí nós temos agora aqui a Revolta Burguesa de 1917, para a gente poder entender direitinho o que essa ideia do Karl Marx defendia, né? Então, Marx defendia um governo dirigido pelo povo através da ditadura do proletariado. Então, você não vai ter mais o czar mandando, quem vai mandar vai ser o povo, né? Vai ser o governo, ele vai ser dirigido por esse povo. Nessa ditadura, as desigualdades sociais seriam eliminadas e o Conselho de Governo Popular iria implementar o socialismo. Gente, olha só, se você não tem mais desigualdade social, isso significa que, por exemplo, a propriedade privada iria acabar, né? Você não vai ter mais a propriedade privada. Então, vai ser justamente esse conselho dessa nova ditadura que vai implementar o socialismo aí na Rússia, né? O socialismo defende a propriedade pública, né? A privada ela acaba. A economia em padrões igualitários.
Os socialistas acreditavam que o capitalismo concentra injustamente o poder e a riqueza nas mãos de um pequeno segmento da sociedade. Você perceba aí que esse pequeno segmento da sociedade são justamente aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que empregam sempre o capitalismo, né? Aquele capitalismo que a burguesia era a favor. E agora, nesse pensamento socialista, eles vão querer justamente acabar com essa concentração de poder nas mãos de uma pequena quantidade de pessoas, né? Então, esse pequeno segmento da sociedade, ele enriquece através da exploração do trabalho, criando uma sociedade desigual e seletiva. Para mudar esse quadro de exclusão que o socialismo deseja chegar ao poder. Então, com o socialismo no poder, acaba-se a exploração do trabalho, acaba-se a propriedade privada, fazendo com que toda a propriedade seja uma propriedade pública, né? E que a economia seja igual para todo mundo, né? Vamos lá, toda essa doutrina socialista estava sendo amplamente difundida pelos soviéticos. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Os soviéticos que eram os grandes responsáveis, né, em colocar essa doutrina socialista para os trabalhadores, né? Bem, em paralelo a esse momento, surge uma grande liderança na contestação do regime, que é o Lenin, né, que vai ser o grande importante aí, uma das grandes cabeças, um dos grandes líderes da Revolução Russa, né? Vamos lá. Lenin defendia que a Revolução Russa deveria ser feita pelo proletariado urbano e não pela comunidade rural. Dizia que o Estado burguês deveria ser destruído, porque defendia os interesses da burguesia e em seu lugar deveria ser criado um novo Estado, baseado na democracia que era pregada pelos soviéticos, né? Um novo Estado dos soviéticos defensor do interesse do povo. Então nós vamos acabar com o interesse da burguesia, lembrando que a burguesia era aquela parte da sociedade que era pequena, mas tinha um grande poder econômico. Então, segundo Lenin, nós temos que acabar, né, com esses interesses da burguesia para dar direito, né, para que a democracia dos soviéticos aparecesse aí e o povo fosse privilegiado através daí da divisão dessa grande quantidade de riqueza que estava na mão de poucos, né? Seria a distribuição dessa riqueza para a população, né? Bem, outro grande nome que seria importante aqui, ó, na Revolução Russa foi Leon Trotsky, intelectual responsável, criou várias polêmicas com Lenin dentro do processo revolucionário, né? Então, um cara bastante interessante também que nós vamos estar estudando mais para frente, né? Na década de 1910, alguns partidos surgiram contra a autocracia. Então, lembre aí, voltamos um pouco no tempo. 1910 vai surgir alguns países que são contra justamente o czar, contra a autocracia. Primeiro Partido Constitucional Democrata, né? Era o partido da burguesia, favorável ao capitalismo liberal, defendia o fim do regime czarista com a adoção do modelo capitalista de mercado. Então percebam aí que a burguesia ela é a favor desse modelo capitalista, que é o modelo de compra e venda que é feito aí no Ocidente, é o modelo econômico ocidental, e esse modelo econômico ocidental, ele ia beneficiar a burguesia, que era aquela sociedade pequena que tinha grande poder econômico dentro aí da Rússia, né? Então eles queriam uma sociedade democrática e eram a favor da propriedade privada, né? Em contrapartida, nós vamos ter aqui o Partido Operário Social Democrata Russo. O que ele queria, né? Ele defendia o confisco da grande propriedade, ou seja, eles eram totalmente contrários à ideia do burguês, né? Então ele queria que a grande propriedade fosse confiscada e, é claro, dividida aí entre aqueles que não tinham
propriedade, aqui não tinham terra, né? Então, eles eram a favor do controle das indústrias pelos trabalhadores. O dono da indústria, o industrial, ele perderia todo o seu poder e o controle dessas indústrias ficaria aí nas mãos dos trabalhadores, né? Defendia uma economia planificada, né? A revolução e a ditadura do proletariado. O povo tomaria o poder e o partido era dividido em duas alas. Essas alas elas brigavam entre si dentro desse partido operário social-democrata russo. Primeiro nós temos aqui os bolcheviques, né? Era a ala majoritária, né, do partido, né? Eu botei aqui POSDR, que é esse partido aqui, Partido Operário Social Democrata Russo. Então os bolcheviques era a área majoritária, tinham um grande controle sobre os soviéticos, que eram aqueles caras que estavam na ponta passando o socialismo, né? Eles defendiam a revolução radical, sem intervenção da burguesia, e tinha como principal nome o Lenin e o Trotsky, né? Em paralelo aos bolcheviques, nós temos aqui também os mencheviques, né, que é um outro partido, né, uma outra ala desse nosso partido aí do POSDR, né? Os mencheviques, ala minoritária, defendiam a revolução gradual em que a burguesia liberal tomaria o poder para depois instalar a revolução socialista. Seu principal líder era o Kerensky, né? Bem, gente, os membros do partido, né, acreditavam na revolução feita no operariado urbano, feita pelo operariado urbano, né, e não pelo campo, né? Então vamos lá. Então aí nós temos aí em 1917, no meio da guerra, né, esse período aqui, no meio da Primeira Guerra Mundial, os trabalhadores das fábricas do setor comercial foram se unindo à marcha operária contra o governo. O lema era a paz, né, pão e terra. Uma grande parte do exército russo aderiu ao movimento dos trabalhadores. Depois de poucos dias, o czar renuncia. Estava instalada aí a primeira fase da revolução burocrática burguesa, né? Gente, você vai ter um período aí agora que você vai ter um governo provisório, né? Aonde você vai precisar do apoio de outras nações. Então a gente vai explicar para vocês aqui como é que se desenvolve esse apoio das outras nações, né? Primeiramente vai ser proclamada uma república, né? É uma república de governo provisório e ela vai ser liderada aí pelo Partido Constitucional Democrata, né? Os mencheviques, né, do POSDR apoiavam o governo provisório. Paralelo a isso, a Rússia vivia uma grande crise econômica herdada aí pela participação na Primeira Guerra Mundial, né? Bem, gente, olha só, a Rússia ela precisa de investimentos internacionais, de investimentos externos, né? Então, ela precisa permitir que essa burguesia liberal tome o poder para que os países do Ocidente possam investir dentro do território russo, né? Então tá aqui, eu botei para vocês, ó, para atrair financiamentos e apoio internacional, né, para a revolução, seria necessário permitir que a burguesia liberal tomasse o poder. Lembrando que essa burguesia liberal, ela era a favor, né, do tipo de governo pautado aí nas ideias capitalistas do Ocidente, né? Então o Ocidente, vendo que a burguesia liberal estava assumindo o poder na Rússia, então uma grande possibilidade de uma instalação de um sistema econômico capitalista na Rússia, ela vai apoiar, né, o Ocidente vai apoiar aí essa revolução russa, né? Bem, porém, em pouco tempo, né, os bolcheviques liderados por Lenin tomariam o poder, né? Então vai ter um golpe aí, né? E aí os bolcheviques liderados por Lenin vai tomar o poder. Vamos ver como é que acontece isso aí, né? A Revolução Socialista de outubro de 1917. Vamos lá. Lenin estava exilado na Suíça
quando recebeu a notícia do czar, né, e o sucesso da revolução. Bem, porém, ele criticou duramente o governo provisório, então ele não apoiava que a burguesia liberal tivesse no poder, né? E ele acusa justamente essa burguesia de ser instrumento aí, ele acusa o governo de ser instrumento dessa burguesia, ou seja, a burguesia estaria explorando, como também estava explorando a Rússia, como o czar explorava a Rússia, né? Então ele vai convocar todos os socialistas para uma nova revolução, né? E teve o apoio de grande parte da população. Com o tempo, o governo provisório passou a utilizar dos mesmos métodos repressores do que o czarismo utilizava. Foi o que eu falei para vocês, ó. O governo provisório, que estava sendo administrado pela burguesia, né, ele acaba utilizando os mesmos métodos repressores que os czares utilizavam. Então, você tinha aí uma troca somente de papéis, né, somente de pessoas no governo. Só vai trocar o nome de czarismo para governo provisório, mas o método repressor continuava sendo o mesmo, né? Então, o golpe de Estado foi atentado por representantes do czarismo sem sucesso, né? Sendo assim, os burgueses do governo provisório percebem a necessidade de aceitar o apoio bolcheviques, né? Pensa aí, gente, você tem um momento em que você está enfraquecido, você tem um momento em que o czarismo tenta tomar o poder novamente na Rússia, né? Eles tentam dar um golpe, eles não conseguem dar o golpe, porém os burgueses que estavam no poder, eles percebem que precisam do apoio dos bolcheviques para que o czarismo não voltasse a assumir o poder na Rússia, né? Era justamente os que os bolcheviques queriam, né? Os bolcheviques então foram inseridos dentro do governo. Estar no governo era tudo que os bolcheviques queriam, né? E aí, na primeira semana de novembro, forças bolcheviques começaram a se manifestar. A Guarda Vermelha, que era formada pelos revolucionários, seguem à risca os planos de Lenin para a tomada de poder, né? O palácio ele vai ser invadido, os burgueses vão ser presos e Lenin vai ser, né, ele vai alcançar o posto máximo, né, da revolução, e ele vai assumir todo o poder na Rússia. Então o poder, eles vão derrubar aí os mencheviques, né? E os bolcheviques vão assumir o poder na Rússia, mas especificamente aí o poder vai estar na mão do Lenin, né? Então, aproveitando que o Lenin assume essa responsabilidade, ele começa a pôr em prática a sua ideia de coletivização, né? Então tá aqui, os latifúndios foram eliminados, as terras foram divididas entre os camponeses, as fábricas tiveram seus diretores expulsos e foram assumidas por operários, bancos foram estatizados e os proprietários indenizados. Paralelamente, a Rússia havia saído da Primeira Guerra Mundial, né? Então a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Você tem aí latifúndios eliminados, você tem aí fábricas na mão dos operários, você tem aí bancos privados sendo estatizados, os proprietários recebem essa indenização aí, mas acredite, essa indenização ela não era tão alta, né? Essa indenização era pequena, mas foram indenizados. Então a Rússia paralelamente sai da Primeira Guerra Mundial como sendo derrotada para a Alemanha. A Rússia ela assina aí o armistício e depois ela vai assinar a sua rendição aí, a sua derrota, né? Então tá aqui, ó. O processo de desgaste czarista fora provocado pela insistência do czar em continuar a guerra,
Sair da guerra era fundamental para arrumar a casa e consolidar o regime socialista na Rússia. Nada de problemas externos. Esse era o lema. Então vamos sair da guerra, vamos acabar com o nosso problema com a Alemanha e vamos fazer o dever de casa, vamos tomar conta da nossa sociedade, vamos implementar o socialismo na Rússia. Então esse é o lema aí que é defendido aí pelos bolcheviques, né? E que vai justamente fazer essa revolução russa aí e vai assumir o poder, né, na Rússia nesse período pós Primeira Guerra Mundial aí. Bem, vamos lá. A burguesia não aceitou a revolução e planejava retirar os bolcheviques do poder com o apoio das potências capitalistas ocidentais. Então os bolcheviques eles vão estar aí pedindo a ajuda aí das potências ocidentais, que vai iniciar uma guerra civil, né? Que nós vamos ver aqui principalmente o Exército Branco, que é o Exército Revolucionário, que vai lutar pela volta do czarismo, e o Exército Vermelho, que procura defender aí a continuidade dessa Revolução Russa, né? Que é justamente expurgar o máximo possível o poder do czar nesse período aí de 1818 a 1821, né? As potências capitalistas enviaram tecnologia, armas, alimentos ao Exército Branco. Porém, o Exército Vermelho contou com um grande aliado, que era o povo, né? O povo sabia de tudo aquilo que ele tinha passado com o czarismo e sabia que se o czarismo voltasse, eles iriam sofrer mais uma vez os mesmos problemas que tinham no passado. Então o povo ele vai defender as ideias do Exército Vermelho, do Exército Revolucionário. Por isso nós vamos ter aí a derrota do Exército Branco, né? E vamos ter aí a vitória desse Exército Vermelho, né? Então, na sequência, nós vamos ter a nova política econômica, a gente chama de NEP, né? E aí com o fim dessa guerra civil e a vitória do Exército Vermelho, nós vamos ter aí a consolidação do modelo socialista de governo, né? O comunismo, então, ele sai vitorioso e vai cada vez mais expulsar a ideia do czarismo nessa região daí que é a Rússia, né? A união da foice com o martelo representava a união entre trabalhadores rurais e os trabalhadores do campo, que é justamente a bandeira da Rússia. Se você for olhar lá, ela vai ter uma foice e um martelo. A foice representa o campo e o martelo vai representar aí os trabalhadores urbanos, né? Aí, o principal objetivo da NEP, né, era reconstruir a economia russa, que fora prejudicada pela Revolução e pelo pós-Primeira Guerra e pela Guerra Civil. Na visão de Lenin, seria necessário fazer uma pequena concessão para empresas privadas nacionais e internacionais pudessem investir na economia russa. Ele sabia que sozinho ele não iria conseguir ter um grande desenvolvimento da economia. Então ele abre pequenas concessões para empresas privadas, tanto nacionais como internacionais, pudessem investir dentro do território russo, né? O Estado ficaria responsável pela direção das empresas, né, de maior porte, e a iniciativa privada pela administração das empresas de médio e pequeno porte. Assim, o Estado continuaria controlando a economia russa, sem permitir que o modelo capitalista dominasse o modelo socialista. Esse modelo ficou conhecido por economistas como capitalismo de Estado, né? O Estado regula a economia, porém permite que haja investimento no setor privado para dinamizar a estrutura econômica, né? Vamos lá, camponeses passariam a vender uma pequena parcela de sua produção para o Estado. Dessa maneira aqui, gente, é a maneira que nós temos, que o Estado consegue fazer com que esses camponeses sempre tenham uma receita, né? Sempre tenham um pequeno lucro para a sua sobrevivência, né?
pequenos comércios e indústrias passariam a ter investimento do capital privado, muitas vezes o capital era estrangeiro, né? Houve grande crescimento da economia russa e desenvolvimento industrial, embora a consolidação dessa política econômica só fosse ocorrer no governo de Stalin, que vai ser lá na frente, né? A União Soviética é o nosso próximo título aqui, né? Então tá aqui, ó, em 1922 foi criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. O Partido Bolchevique virou Partido Comunista, né? Continuando a dirigir a URSS. A URSS surgiu com a adesão de outras repúblicas vizinhas, né? Que decidiram integrar-se ao modelo socialista de Estado. Daí para frente surgia uma grande potência mundial. Porém, gente, o Lenin ele não fica para frente, para sempre, né? Ele acaba morrendo, né? E com isso vai surgir aí uma briga dentro do Partido Comunista, né? Para saber quem é que vai assumir o poder que Lenin deixa para trás aí, né? E nós vamos ter duas pessoas aí que são de grande importância para esse governo russo, né? É o Trotsky e o Stalin, né? Então o Trotsky e o Stalin eles vão brigar aí pela tomada de poder na URSS. O Trotsky defendia que o socialismo deveria ser espalhado em todo o mundo, né? Logo de cara. O Stalin não. O Stalin achava que primeiro o socialismo deveria se consolidar durante anos na URSS para depois sim, depois que estivesse forte, né, pudesse ser passado aí para outros países do mundo, países do globo. Bem, nessa briga quem ganhou foi o Stalin, né? O Stalin matou os inimigos e amigos, né? Trotsky foi expulso da URSS e Stalin, enfim, tornou-se o poder definitivo, tomou o poder definitivo lá em 1928, né? Em 1928, e a gente também sabe, não está aqui não, mas a gente também sabe que o Trotsky ele acaba sendo morto fora aí da Rússia, né? Ele foge para o México e o Stalin ele acaba mandando espiões russos, assassinos russos assassinarem ele lá no México para que ele não volte mais aí para a URSS a fim de tomar o poder. Gente, final da nossa aula, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos aí para o exercício. Vou passar o exercício para vocês aí. Vocês podem fazer o exercício também da apostila, né? Devem fazer o da apostila, que vai ser justamente o número, as etapas 1 e 2, né? Os níveis 1 e 2 do exercício da apostila, e eu vou deixar para vocês também exercício lá no portal, né? Espero que vocês aproveitem bastante, voltem na aula, olhem de novo, né? E façam o exercício que é de muita importância para a gente. Gente, um abraço para vocês, né? Tenham aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima oportunidade.